Muito boa noite, meus irmãos. Meu nome é Edinaldo, eu sou seminarista da igreja. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Nós estamos no nosso culto de oração, fazendo essa meditação, e essa meditação vai para as famílias da igreja. Nós estamos vivendo aí o mês de maio, que é o mês da família. Então essa meditação ela vai a você, pai, mãe, mas principalmente aos pais. Nós, embora tenhamos aí passado recentemente o Dia das Mães, mas a meditação vai para você, pai. Vai para você que é o líder espiritual da sua casa, você precisa assumir essa função. Nós vamos ver um personagem bíblico por nome de Ló, e nós vamos ver que, infelizmente, Ló, embora tenha sido justificado por Deus, isso a gente vai ver também, mas é um homem que pela palavra foi um homem justo, mas teve muitos defeitos na questão em relação à sua família. As decisões que ele tomou acabou afetando muito a sua família. E Ló, ele vai aparecer a partir do capítulo 11 de Gênesis, né? Aí vai para o capítulo 13, ali a separação dele, de Abraão. No capítulo 14, Ló acaba sendo preso, né? Cativo, Abraão vai e o resgata. E no capítulo 19, onde a gente vai fixar mais a nossa meditação, ele recebe ali a visita de alguns anjos, né, em forma de homens, e acaba tomando algumas atitudes. Nós vemos ali, deixa muito claro o capítulo 19, como Ló se distanciou do Senhor. O episódio no capítulo 13, que Ló se distancia de Abraão, não demonstra apenas que Ló se distanciou de Abraão, mas parece que ele distanciou também do Senhor. Fez com que a sua questão profissional falasse mais alto. Ló, no capítulo 13, já era um homem formado, né? Ele estava sendo ali tratado e cuidado por Abraão após o falecimento de seu pai, que acontece lá no capítulo 11. Então, Ló acaba sendo criado por Abraão e tinha um grande começo, né? Um começo promissor, junto com o pai da fé, que é Abraão, um servo do Senhor. Mas no capítulo 13, Ló, até ali, né, ele já cresceu, já se tornou um homem, e um homem próspero, com riquezas, com bens, tanto que o que motivou ali a separação de Abraão e Ló foram os bens dos dois, né? Ló já tinha progredido também, e tinha aí tido uma criação ali de animais grande, e precisava ali, estava tendo um conflito entre os seus subordinados, seus empregados. Então Ló precisou se separar de Abraão, né? Abraão chama para evitar o embate ali entre os dois, né? Algum tipo de desavença. Abraão chama, pede para Ló fazer a escolha, e Ló faz uma escolha. E aí vem para nós essa lição de que nós temos que tomar cuidado com as escolhas que nós fazemos. Ló ele faz uma escolha pautado mais na questão profissional, na prosperidade que ele poderia ter. Ele olha para o campo ali, quando a gente vê no capítulo 13 do livro de Gênesis, ele olha para aquele campo bem tratado, um campo plano, ótimo para ele cuidar da sua criação ali, então, de animais. Então, Ló ele faz ali uma escolha que, infelizmente, ele vai levar aí, vai acabar indo para um lugar perverso, um lugar onde está totalmente distante do Senhor. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado como líderes espirituais, quais são as decisões que a gente toma. Mas ele tomou essa decisão e acabou se distanciando do Senhor. Nós podemos ver a vida de Ló, é uma vida que, volto a dizer, embora tenha sido justificado ali no livro na carta do apóstolo Pedro, demonstra para nós que ele foi justificado, que Ló acabou sendo justificado, porque ele não concordava, ele sentia toda aquela maldade, tudo aquilo que aquela cidade fazia, mas ele não teve forças para reagir contra isso. Parece que não, porque as atitudes que Ló teve, e nós vemos toda a história dele, né? Já chegando aqui no capítulo 19, a gente vê como Ló já não tinha mais a credibilidade da cidade, ele já não tinha mais a credibilidade dos seus genros, ele já não tinha mais a credibilidade da sua esposa, e depois, no final de tudo, o pior, das suas filhas. Como a gente vê no capítulo 19, a gente vê ali aqueles homens chegando, né, no capítulo 19 do livro de Gênesis,
a gente vê os homens, os anjos, né, chegando, são anjos em forma de homens, né, chega na casa de Ló, e Ló ele vai acabar recebendo aqueles homens, eles têm um encontro com Ló, mas Ló pede para que eles vão até a sua casa e fiquem hospedados ali, e aí Ló tem que tomar conta daqueles homens, da segurança deles, e aí no versículo 8, Ló ele vai ter uma atitude do capítulo 19 do livro de Gênesis, ele já vai ter uma atitude que acaba sendo bem contraditória, né? Embora a gente precise tomar cuidado para fazer o julgamento aqui dessa questão de Ló, até por uma questão cultural, uma questão também de leis ali. Ló ele tinha ali naquele momento que Ló vivia, existia ali uma lei de hóspede, né? Você tinha que tomar muito conta muito bem, né? Tomar conta do seu hóspede, ele não poderia sofrer nenhum dano enquanto estivesse na sua casa, porque a vergonha que você passaria caso algum dano acontecesse ao seu hóspede era extremamente grande, era muito vergonhoso você deixar ali o seu hóspede sofrer algum dano. Então existia essa questão cultural ali, e existe inclusive até hoje essa questão cultural ali no Oriente Médio, que você tem que tomar muito cuidado do seu hóspede, cuidar muito bem dele. Então essa questão que Ló ofereceu às suas filhas, ela tem que ser tomado cuidado para o julgamento, porque existe uma questão cultural por trás disso também, né? Mas no versículo 14 a gente já vai ver ali o desrespeito que Ló tem, a falta de credibilidade com os seus genros, né? No versículo 14 do livro aqui de Gênesis, né, do capítulo 19, versículo 14, vai dizer assim: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ou seja, os genros dele falou assim: nossa, você está de brincadeira comigo, né? Eu não vou sair, porque que Deus é esse? Senhor, não sei do que você está falando. Porque aparentemente aqui, irmãos, a gente vê o distanciamento que Ló teve do Senhor. Como nós dissemos, Ló ele não distanciou apenas de Abraão, mas do Senhor. Ele focou mais na sua questão profissional, e Ló foi um homem muito bem sucedido profissionalmente, respeitado ali profissionalmente, mas espiritualmente, quando se tratou de algo que o Senhor precisou que ele comunicasse aos seus genros, à sua filha, à sua esposa, Ló perdeu a credibilidade. Ele é um homem que tinha crédito e respeito nas questões materiais, por ser um homem rico, por ser um homem próspero. Provavelmente Ló era um dos juízes ali, então ele tinha toda essa credibilidade, mas no que diz respeito à questão do Senhor, ninguém ouviu, ninguém da família ouviu Ló, né? Então isso é muito triste, fica para nós essa lição, desse erro que Ló, a história não é uma história de final feliz, não é história só de acertos, mas é assim que a palavra do Senhor nos diz, ela é maravilhosa inclusive por causa disso, que traz erros para que a gente possa aprender com os erros dos outros, para nos tornarmos sábios, como já dizia Albert Einstein, o verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro dos outros e não com os seus mesmos. Que aprende com os seus é apenas uma pessoa inteligente. Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, é uma grande fonte de sabedoria também por isso, que traz essa mensagem em que nós vemos aqui uma pessoa que foi justificada por Deus, né, e essa justificação ali, escrita em Pedro, né, na carta de Pedro ali, 2 Pedro, é claro que é uma justificação pela fé. Ló cria em Deus, Ló ele fica chateado com o que acontecia ali naquela cidade, o coração dele ficava apertado, mas Ló não conseguiu transmitir isso como atitudes para a família dele. E muitas vezes nós temos de fato a nossa salvação, nós somos justificados diante de Deus, mas nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Nós não podemos fazer escolhas e excluir Deus. Parece que foi isso que Ló fez. Ele fez uma escolha onde Deus não estava. Ele se distanciou do Senhor. Olhou o lado melhor, olhou o lado onde poderia trazer para ele uma prosperidade e profissional, material, e acabou seguindo nesse caminho.
Então nós temos como líderes espirituais do nosso lar tomar decisões pautadas no Senhor. Nós precisamos colocar o Senhor no centro das nossas vidas, para que as coisas que vão girando em volta, vão girando como uma engrenagem perfeita. Porque o Senhor está no centro, fazendo com que essa engrenagem gire. A nossa vida, ela precisa, não é só uma questão de prioridades, eu vou priorizar isso, eu vou priorizar aquilo, mas é uma questão de colocar o Senhor no centro, e Ele vai mostrando para nós o que de fato nós temos que fazer. É Ele que vai coordenando e controlando e movimentando toda a nossa vida. E é claro que nós podemos ver que Ló não fez isso. Ele colocou como algo prioritário a sua questão profissional, tirou o Senhor do centro e as engrenagens acabou não correndo da forma que deveria e acabou tendo muitos problemas. E assim na nossa vida, como líderes espirituais do lar, nós precisamos ter essa atitude de pôr o Senhor no centro das nossas vidas. E você, esposa, né, nós estamos falando muito para os homens e dissemos que isso iria acontecer, mas você tem também a sua participação, porque a gente pode ver nos servos do Senhor uma dificuldade grande de levar seus filhos, a sua esposa, até o Senhor. É responsabilidade dele fazer isso. Ele tem que fazer isso. Ele tem que ser o provedor do lar, ele precisa ser aquele que leva o lar para aos pés do Senhor. Mas você, como auxiliadora, tem muito a ajudá-lo. Precisa ajudá-lo. Aqui nós não estamos falando de que é mais importante ou menos importante. É só o que Deus escolheu fazer. Deus escolheu colocar o homem com essa responsabilidade e a mulher com a responsabilidade de auxiliá-lo. Não tem nada, não tem algo melhor ou pior aqui nessa relação. Apenas uma questão é que Deus escolheu fazer assim. Então, se Deus escolheu fazer assim, assim precisa ser feito. Nós vemos aí um crescimento grande da questão feminista, de que a mulher, ela pode, até certo ponto, a mulher tem sim os seus direitos, precisa também brigar pelos seus direitos, mas nessa questão familiar, nessas questões onde nós envolvemos o Senhor, Ele tem muito bem estabelecido isso. Isso não se mexe. Você, pai, é o responsável pela sua família. Você é o provedor da sua família. É você que deve levar a sua família aos pés do Senhor. Você é o sacerdote do lar. Não existe uma sacerdotisa do lar. Você é o sacerdote. A responsabilidade é sua. E você, esposa, como auxiliar, também tem uma grande responsabilidade. O que Ló não teve. Ló não teve uma esposa auxiliadora. Muito provavelmente, Ló contraiu o seu casamento lá em Sodoma já. Já não era nem uma pessoa temente a Deus que estava com Ló. E isso fez com que ele também perdesse a credibilidade dessa esposa. E ele perde a credibilidade ali no versículo 19, a gente já vê Ló, no 14 aqui, a gente vê Ló perdendo a credibilidade dos genros, né? E ainda no capítulo 19, no versículo 26, 19 e 26, a gente vê a mulher de Ló olhando para trás, virando uma estátua de sal. Ou seja, eu não me importo com a minha família está saindo, ele estava no momento de sair, está indo o esposo, está indo os filhos, mas o que ela mais queria eram os bens que ficaria, a riqueza que estaria ficando, aquilo que ela estaria perdendo. Era isso que ela mais queria, é isso que mais tocou o coração dela. Porque era um desejo, não é simples um olhar. A palavra original aqui, ela diz para nós que ela parou, né? E esse parar aqui denota um desejo de ficar. Não era algo que simplesmente ela olhou para trás e avançou. Não, ela parou. E a partir daí ela se tornou uma estátua de sal. Porque no coração dela não estava o Senhor, não estava o seu esposo, não estavam os seus filhos, estava só os bens, as questões materiais que ficaram no coração da esposa de Ló. E muitas vezes nós podemos ser prósperos materialmente. Isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema você procurar a sua questão material, a sua questão profissional, você brigar pela sua questão profissional, no bom sentido, você ter aí galgar a sua questão profissional. Isso não tem problema nenhum. O problema é quando isso se torna a prioridade número 1. Quando isso se torna o miolo da engrenagem. Quando isso se torna o miolo da engrenagem, essa engrenagem vai girar toda torta. Porque ela só vai girar da forma que deve girar quando o Senhor estiver no centro.
Ora, se você colocar a sua vida profissional ali no centro da engrenagem, ela não vai conseguir girar como deve girar. Então, mais uma vez, coloque o Senhor no centro da sua vida, coloque o Senhor no centro da sua família. Ele deve ser o centro que vai girar muito bem a sua engrenagem, a sua família, né? E aí nós vamos indo para o final da narrativa de Ló, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 19, nós vemos a questão das filhas. Então ele perdeu a credibilidade dos genros, né? Não tinha credibilidade da esposa e perdeu a credibilidade das filhas. As filhas acabaram também cometendo algo que, se Ló tivesse demonstrado para ela ser um grande servo do Senhor, é muito provável que isso não teria acontecido. Se elas temessem o Senhor, elas não teriam feito o que elas fizeram, porque elas fizeram do versículo 30 até o versículo 38, elas fizeram algo que Deus abomina. Elas embebedaram, nós não vamos ler o texto todo, até para encurtar o nosso vídeo, elas embebedaram Ló, elas tiveram relação sexual com seus pais, com a finalidade de proteger aí a descendência, e não haveria necessidade disso, não haveria necessidade daquilo. Então elas acabaram cometendo esse incesto e acabaram dando ali um nascimento. A partir desse momento nasceu duas nações que foram grandes empecilhos na vida do povo de Deus, do povo de Israel, que foram os moabitas e os amonitas, né? Acabou saindo dessa relação esse povo que depois vai atrapalhar o povo de Deus futuramente. Então, são decisões que Ló tomou na sua vida, embora voltamos a dizer que ele foi um homem que de fato temia Deus, mas as atitudes que ele tomou são atitudes que nós podemos aprender a como fazer diferente. Ao invés de nos separarmos do Senhor, busque o Senhor, coloque o Senhor no centro da sua família, faça com que ele gire muito bem a engrenagem da sua família, ponha ele no centro, seja um exemplo para os seus filhos. Os seus filhos precisam ver que você lê a Bíblia, precisam ver que você tem um relacionamento com Deus. Isso traz segurança e traz desejo na vida deles. Eles nunca vão desejar algo que você não demonstre. Você precisa passar para ele o quanto é maravilhoso servir ao Senhor, o quanto é maravilhoso aprender desse livro. Precisa passar para eles, precisa orientá-los, precisa fazer com que eles também façam isso, porque eles não vão fazer se você não faz. Você é o responsável por isso, você, pai, é o responsável. Você, esposa, também é responsável para auxiliar o pai. Se você está vendo o seu esposo, ele está cansado, não está mais lendo a palavra de Deus, não está tendo relacionamento, chegue nele, converse com ele, oriente ele, auxilie ele. Esse é o seu papel. Mas ele precisa tomar, você, pai, precisa tomar essa atitude de ser o sacerdote do seu lar. Não seja como Ló. Não faça, não tenha essas atitudes, não se distancie do Senhor. Busque o Senhor, coloque o Senhor no centro da sua família, para que você tenha, de fato, as suas orações ouvidas pelo Senhor. Porque nós estamos num momento de orações. Todo dia nós temos um momento de oração pela nossa família. E nós temos que, de fato, orar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, orar pelos nossos parentes que não encontraram a Cristo ainda. Mas você precisa demonstrar o Senhor na vida de vocês. As pessoas precisam ver o Senhor. Porque quando você for transmitir o Senhor para a vida das pessoas, a sua palavra vai ter credibilidade. O Senhor vai usar, o Espírito Santo vai conseguir te usar. Diferente aqui, a questão de Ló, as pessoas não viram credibilidade no que Ló estava falando, porque ele se distanciou do Senhor. Embora fosse um homem temente a Deus, ele se distanciou do Senhor. Então, meus irmãos, fique com essa palavra. Que o Senhor abençoe a todos nós, que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, porque não é fácil nesse mundo que vivemos, mas que o Senhor possa estar conosco. Ele disse que não seria fácil, e Ele disse que estaria conosco a todos os momentos, em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos aí uma boa noite. Estarei orando agora, encerrando assim o nosso vídeo. Pai, nos dê força, nos dê coragem, ó Deus, para
ter, ó Deus, uma vida dependente do Senhor, que o Senhor seja o centro da nossa família, que o Senhor, ó Deus, possa estar conosco a todos os instantes, nos orientando, ó Deus, a como, ó Deus, a agir de forma correta com os nossos familiares, ó Pai. Use todos os pais que estão ouvindo agora, ó Pai, possam assumir a sua responsabilidade de sacerdotes do lar, ó Pai. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa noite, ó Deus, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Cristo, que eu oro hoje sempre. Amém. A todos, uma ótima noite.